Salve torcida do São Paulo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro das últimas notícias que trazemos para você. 95 anos de Ademar Ferreira da Silva. O atleta que deu as estrelas douradas ao escudo são paulino nasceu no dia 29 de setembro de 1927. Se os brasileiros têm orgulho de Ademar Ferreira da Silva por ter sido o primeiro medalhista de ouro do país em uma Olimpíada, para os são paulinos esse sentimento é ainda maior, pois de 1946 a 1955 ele vestiu a camisa tricolor. As façanhas do atleta, nascido no dia 29 de setembro de 1927, há exatos 95 anos, ainda hoje são lembradas no emblema do clube por meio das duas estrelas douradas, que homenageiam os recordes mundiais obtidos por ele nos Jogos Olímpicos de 1952 e Pan-Americanos de 1955. Veja um pouco da trajetória deste ícone do esporte. Como tudo começou. Filho único, Ademar Ferreira da Silva nasceu no bairro da Casa Verde, em São Paulo, em 29 de setembro de 1927. O pai, Antônio Ferreira da Silva, era ferroviário, e a mãe, Augusta Nóbrega da Silva, empregada doméstica. Não chegou a conhecer os avós, mas sempre ouviu dizer na família que o avô vinha de uma linhagem nobre da África, onde inclusive teria sido rei. Como nos anos 30 não havia uma prática de esportes específica para as crianças, Ademar brincava na rua. Jogar futebol era sua diversão predileta. Começou sua alfabetização num colégio de freiras. Estudou na Escola de Aprendizes de Ofício, atual Escola Técnica, e formou-se em Belas Artes. O futuro campeão olímpico esteve perto de se tornar um escultor. Sua vida acadêmica, contudo, não parou por aí. Ademar seria um verdadeiro linguista. Fluentemente falaria inglês e francês, mas também russo, tcheco, alemão, italiano, japonês, espanhol e até finlandês. Antes de continuar o nosso vídeo, peço que deixe o seu like para ficar por dentro de tudo o que acontece no São Paulo. Muito obrigado! Chegando ao São Paulo. Em 1946, Ademar estava com um amigo no centro da cidade quando um negro bonito e esguio passou por eles. O amigo disse: "Esse é o Benedito Ribeiro, atleta do São Paulo." A palavra "atleta" fez com que Ademar sentisse que seria um. Como seu amigo treinava no clube, se propôs a levá-lo para o Canindé. Lá, encontrou seu primeiro técnico, um alemão forte, cabelos loiros, olhos azuis. Seu nome era Dietrich Gerner. Sem fazer ideia do que acontecia, Ademar fez aquecimento, fez ginástica, passou por uma série de corridas de 100, 200 e 1000 metros, saltou em distância, em altura e fez uma prova de revezamento. No mesmo ano, participou de inúmeras competições amistosas, sem se destacar em nenhuma delas. Não foi um bom começo. Se havia um último colocado, eu sempre chegava depois desse último. O salto triplo. Num final de tarde de 1947, Ademar viu alguém praticando salto triplo, modalidade que ainda não conhecia. Ficou sabendo, então, que precisaria tomar distância, correr, chegar à tábua branca que delimitava o ponto do salto, bater ali o pé direito ou esquerdo, alçar o corpo, cair sobre a mesma perna, alçar novamente, mudar de perna e atingir a caixa de areia. Achei interessante e pedi que o rapaz me explicasse tudo de novo, pois não entendi nada. Ademar fez o primeiro salto de sua vida e despertou a atenção do técnico, que o mandou repetir o pulo. Foi a 12,8 metros. Livros de atletismo registram que iniciantes dificilmente chegavam a 11 metros. Evoluindo a cada prova, sagrou-se campeão paulista com 14,77 metros naquele mesmo ano. Londres. A primeira Olimpíada de Ademar foi a de 1948, em Londres. O índice estabelecido para o pré-olímpico do Rio de Janeiro foi de 14,80 metros, e os colegas diziam que só ele era capaz de conseguir a vaga. Eu só queria conhecer o Rio e eles falavam de Londres. Superadas as dificuldades financeiras para viajar à cidade maravilhosa, enfrentou e venceu os maiores nomes da época: Geraldo de Oliveira, o canguru brasileiro, e Hélio Coutinho da Silva. Saltou 15,03 metros e se classificou para os Jogos.
Na hora da competição, em Wembley, diante de 120 mil pessoas, foi batido pela inexperiência. Perdeu a concentração e não se aqueceu direito. O juiz me chamava, eu saltava e olhava o público, achando que ia ter um jogo de futebol. Evolução. Em 1949, o técnico Gerner trabalhou Ademar para superar o recorde paulista, de 15,13 metros, de Geraldo de Oliveira. Logo na primeira tentativa ele fez 15,51 metros e quebrou também o recorde sul-americano, que pertencia ao argentino Luiz Uncle Brunetto desde os Jogos Olímpicos de 1924. A partir daí começou uma sucessão de recordes e vitórias no grande mundo do atletismo, chegando a igualar o recorde mundial ao saltar 16,01 metros, em 1951. Nesse mesmo ano, um finlandês veio disputar a corrida de São Silvestre e teve como intérpretes membros da família Leto. Ademar procurou-os depois para aprender um pouco da língua e da cultura do país onde seria realizada a próxima Olimpíada. Assim, em 1952, ele já havia esmiuçado muitas informações sobre a Finlândia e seu povo. Volta olímpica. Na chegada a Helsinki, Ademar tratou de testar seus conhecimentos de finlandês. E saiu-se bem com as expressões que aprendeu com os Leto. No dia seguinte, os jornais diziam, da Silva do Brasil chega falando, Terve, Terve, e cantando, Nien mina neitonen sinuli laulan. Simpático e cativante, saía às ruas e as pessoas lhe desejavam sucesso na competição. Chegando o dia da prova, 23 de julho, o atleta são paulino não se intimidou. Bateu 4 vezes o recorde mundial e olímpico, saltando 16,05 metros, 16,09 metros, 16,12 metros e 16,22 metros. Campeão, foi para o pódio e viu a bandeira do Brasil ser hasteada ao som do hino nacional. O público começou a gritar seu nome e o juiz pediu-lhe que desse uma volta na pista para cumprimentar a plateia. E aquela acabou sendo a primeira volta olímpica da história. Novo recorde no México. A marca de 16,22 metros alcançada por Ademar na Olimpíada de 52 foi tão impressionante que, à época, comentou-se que ele jamais seria batida. Um ano depois, porém, o russo Sherbakov saltou 16,23 metros em Moscou. O salto triplo ganhava um novo recordista mundial mais cedo do que se poderia imaginar. Mas Ademar continuava a treinar com dedicação e a conquistar títulos em competições no Brasil e no exterior, sempre de olho na retomada do recorde. O prêmio pelo seu esforço veio em 16 de março de 1955, quando saltou incríveis 16,56 metros nos Jogos Pan-Americanos, disputados na Cidade do México. Como o jornal mexicano aqui estampou em sua primeira página no dia seguinte, Ademar assombrou a todos. O São Paulo FC homenageou o atleta colocando a segunda estrela dourada acima do escudo do tricolor, na bandeira oficial do clube. Ficha técnica. Nome: Ademar Ferreira da Silva Nascimento, 29 de setembro de 1927, em São Paulo, capital. Falecimento: 12 de janeiro de 2001, em São Paulo, capital. Títulos: recordista mundial do salto triplo, 1952 e 1955. Bicampeão olímpico, 1952 e 1956. Bicampeão mundial universitário, 1953 e 1955. Tricampeão pan-americano, 1951, 1955 e 1959. Pentacampeão sul-americano, 1949, 1951, 1952, 1953, 1955. Campeão do Aberto de Gifu, Japão, 1952. Campeão luso-brasileiro, 1960. Octacampeão brasileiro, 1947, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955.
Pentacampeão paulista, 1947, 1948, 1949, 1950 e 1951. Pentacampeão carioca. Honrarias. Herói de Helsinki, 1993. Mérito Olímpico do COB, 2000. Hall da Fama do Atletismo, 2012. E aí, torcedor do Tricolor, sua opinião é muito importante, o que você achou? Coloque a sua opinião aí nos comentários, é muito importante para o clube. Já já trago mais uma notícias do São Paulo para você.